A nossa pesquisa ela intitula da Avaliação da Maturidade de Gestão de Riscos Corporativos em uma instituição de ensino superior. Ela é um estudo de caso no estado do Rio Grande do Norte. Para que a gente possa entender um pouco da nossa pesquisa, é necessário entender alguns conceitos, como a governança corporativa, a relação da gestão de risco com essa governança corporativa e que tipo de riscos estão acometendo as universidades federais e órgãos públicos. Inicialmente, os princípios de governança corporativa eles foram concebidos para grandes empresas, grandes corporações empresariais. Porém, tem sido adotado e trazido benefícios para várias organizações não empresariais, como órgãos do governo federal, universidades, ONGs e etc. Os órgãos públicos, assim como a iniciativa privada, eles têm enfrentado vários tipos de riscos que podem comprometer a qualidade dos seus serviços e a geração de valor para a sociedade. Nesse contexto, a governança corporativa aliada à gestão de riscos antes limitada a organizações não empresariais, ela surge como um instrumento essencial para a melhoria de serviços de transparência, integridade e eficiência do setor público. A gestão de riscos ela é indicada como uma das funções essenciais da boa governança, uma vez que fornece garantia razoável para que os objetivos organizacionais eles sejam alcançados. No que se refere ao objeto de pesquisa do nosso estudo, as universidades federais, assim como outros órgãos públicos, elas estão propensas a vários eventos que podem comprometer seus objetivos. Dentre eles, nós podemos destacar, os problemas de mudança no ambiente econômico. Nós temos aí no cenário atual as universidades pegas de surpresa pelo contingenciamento de parte de seus recursos. Temos aí os riscos técnicos geralmente associados aos seus processos internos. Temos aí atraso nos cronogramas de execução de projetos, desvios de recursos e etc. Então, tentando se adaptar a esse ambiente de riscos e incertezas, no ano de 2016, o Ministério do Planejamento, junto à Controladoria Geral da União, elaborou uma instrução normativa conjunta, número 01/2016, obrigando a sistematização da gestão de riscos em órgãos da administração indireta, o que inclui as universidades federais. Então, passados quase 3 anos, as universidades elas têm criado comitês, políticas de gestão de riscos, planos de gestão de riscos. Algumas têm criado plataformas de gerenciamento, como o Gerifes, o For Riscos. Assim, aos poucos, a gente vê que a gestão de riscos tem avançado nas universidades, adentrando nas suas práticas de rotina. Porém, até que ponto as universidades têm adotado essas práticas? Até que ponto a gestão de risco tem avançado nessas instituições? Então, para medir esses avanços, a literatura ela sugere o uso de modelos de maturidade em gestão de riscos, que podem ser definidos como uma ferramenta de benchmarking que mede até que ponto uma organização implementou a gestão de riscos corporativos de acordo com as melhores práticas vigentes. Ou seja, ela serve para estabelecer marcos que facilitam as estratégias no avanço da gestão de riscos nas instituições. Assim, o objetivo do nosso estudo é de identificar o grau de maturidade de gestão de riscos em uma universidade federal brasileira, bem como apontar as características da gestão de riscos dos processos implementados nessa instituição. Para isso, o estudo se estabeleceu por meio de 2 instrumentos de pesquisa, sendo o primeiro deles a entrevista informal, as entrevistas informais, na verdade, e a aplicação e utilização de um modelo de maturidade e gestão de risco proposto pelo TCU em 2012, que ele consiste em um questionário. Ele foi desenvolvido especialmente para órgãos da administração indireta do setor executivo brasileiro e ele foi validado junto a 8 especialistas do próprio TCU. O modelo ele contém 64 questões, sendo 56 fechadas e 8 abertas, e já foi utilizado pelo TCU para avaliar o grau de maturidade de 66 entidades de administração pública indireta. Além disso, ele é baseado em modelos renomados como o modelo britânico RMAS, o modelo do Tesouro Canadense e em metodologias de gestão de risco como a COSO-RM e a ISO 31000. Dentre os objetivos do modelo estão
Levantar a presença de aspectos organizacionais que contribuem para o aperfeiçoamento e maturidade da gestão de riscos e identificar o grau de maturidade da gestão de riscos nas organizações públicas. O modelo ele conta com 4 dimensões. Temos aí ambiente, processos, parcerias e resultados. Cada dimensão ela vai conter subdimensões, que a gente pode ver liderança, políticas, estratégia de pessoas. Nos processos temos identificação, resposta e monitoramento. Parcerias não temos subdimensões e resultados chama eficácia de gestão de riscos e resultados organizacionais. Cada dimensão ela contém subdimensões avaliativas com aspectos relacionados à gestão de riscos como um todo. Os índices ou graus de maturidade total ou por dimensão são dados em percentagens e classificam as instituições da seguinte forma. Temos o grau ou estágio inicial, básico, intermediário, aprimorado e avançado. Cada um desses estágios ele vai conter informações acerca da instituição, né, sobre a gestão de risco das instituições. Por exemplo, no inicial a gente tem um baixo nível de formalização, uma documentação sobre a gestão de risco não disponível, como uma política de gestão de riscos, que seria as intenções documentadas, e a ausência de comunicação sobre riscos. E aí a gente pode explicar isso aí, você pode ler praticamente tudo isso aí e citar algo, né? De cada uma desses graus de maturidade, desses estágios. Por meio das entrevistas, foi possível levantar algumas das informações importantes para entender o sistema de gestão de riscos das universidades, como vamos ver a seguir, né? A universidade ela já possui essa política de gestão de riscos instituída. A política o que é? Ela é uma declaração das intenções de uma organização relacionada à gestão de risco, né? O estabelecimento da política é de caráter obrigatório, de acordo com a instrução normativa, e, de acordo com a instrução, os órgãos tinham um ano, né, para o estabelecimento de suas políticas a partir da vigoração dessa instrução normativa. A instituição ela foi além da política, né, e também estabeleceu seu plano de gestão de riscos, que consiste na apresentação de uma metodologia e detalhamento dos processos de gestão de risco frente à política estabelecida. O plano ele consiste em colocar a política em prática. O plano não é de caráter obrigatório, mas aí a instituição o entende como necessário para o estabelecimento de um sistema mais robusto e bem planejado. Então, esse foi um ponto bastante positivo da instituição, né, quando a gente fez essa avaliação da sua gestão de risco. Quanto à classificação de riscos e eventos, temos aí os riscos internos, ou eventos internos e externos, e são classificados quanto à infraestrutura, os seus tipos: pessoal, processo, conformidade, comunicação, político, social, ambiental, orçamentário e de imagem. Hoje a gente vê algo bem presente, seria o risco político. As universidades hoje elas estão propensas a sofrer, né, por alguns eventos como corte, contingenciamento ou questão ambiental, a sua imagem, né, a imagem da UNB e de algumas outras universidades que foram de alguma forma negativadas, né, com algumas declarações políticas. Então, tudo isso faz parte da classificação de riscos e eventos. Aí o senhor fica livre para explicar alguma coisa do tipo aí, mas não é necessário explicar o que acontece em cada tipo de evento desse. O que é cada tipo de evento desse, ou de risco. E aí, para estabelecimento do grau de maturidade total, que é o que a gente tem pesquisado, né, inicialmente, a metodologia ela utiliza uma média ponderada dos índices obtidos e é calculada utilizando os seguintes pesos. A gente tem aí ambiente, 30%, processos com 40%, parcerias com 10% e resultados a 20%. Esses pesos eles foram obtidos pela técnica de HP, né, que é a Analytical Hierarchic Process, que seria a análise hierárquica de processos.
E aí o nosso índice obtido, né, depois de ter feito os índices, a gente vê os índices aqui, de ambiente de gestão de riscos, processos, parcerias e resultados, nós, fazendo a média ponderada, a gente chegou ao índice de 57,40%. Isso quer dizer que a universidade está no estágio intermediário, onde há princípios e padrões documentados. A gente vê sim que existe uma política documentada, além disso, ela tem um plano documentado e treinamento básico sobre gestão de risco, como a gente vai ver a seguir, que existe sim esse treinamento. Quanto ao grau de maturidade por dimensões, a gente pode destacar aí que a dimensão parcerias, ela tem 0%, o índice de 0%, ela está no seu índice inicial ou praticamente inexistente. Então, não existe parcerias em que se estabeleçam a gestão de risco compartilhada. Né? E resultados, temos também um resultado não tão alto, né? Ele é intermediário, que também faz jus ao grau que a universidade se encontra, intermediário. E a universidade ela deve alocar mais esforços nas dimensões com menor índice, parcerias e resultados, nesse caso. Além de aprimorar as subdimensões deficitárias em todas as outras dimensões, visando desta forma uma melhora na sua eficácia e, consequentemente, dos resultados organizacionais. Quanto aos índices observados nas subdimensões do modelo, seriam liderança, política de estratégia, pessoas, identificação e avaliação de risco, resposta a risco, a gente vê que os mais baixos aí são a eficácia e pessoas. Essa subdimensão, a eficácia, ela contrasta com as várias outras que obtiveram suas percentagens acima dos 50%. Então, por ser diretamente ligada aos resultados organizacionais, esta variável ela pode comprometer o alcance de resultados e objetivos. Então, é necessário que a universidade ela trabalhe melhor nessa eficácia, ou seja, nos resultados imediatos, né? Seriam os resultados imediatos. E também a gente pode ver aqui que a universidade deve melhorar um pouco mais, ou capacitar melhor as pessoas, né? E o monitoramento e comunicação de riscos, né? A gente vê também que está em 55%, são os índices mais baixos, mas que esses dois últimos que eu citei, pessoas e monitoramento, eles estão intermediários. Mas se a gente quer chegar a resultados organizacionais realmente bons e que a universidade tenha um sistema de gestão de risco robusto, né, a gente precisa melhorar essas subdimensões anteriores à eficácia para que haja eficácia e aí haja diretamente uma melhora nos resultados organizacionais, que é aquilo que realmente pode ser sentido na questão macro da universidade. Quanto às boas práticas, a gente vê de uma participação, foi indicado, na verdade, pelo questionário, uma boa participação de todos os membros dos processos analisados, buscando-se convergência da opinião entre as partes. Então, toda vez que a universidade e o seu núcleo de gestão de risco chegam em uma unidade, a participação dos seus membros, buscando essa convergência. Outro ponto seria a utilização do sistema de gestão de riscos, gerives.net, que foi estabelecido dentro da própria UFRN, né? Consiste em um banco de dados com todas as atividades de controle estabelecidas pela gestão para mitigar os mais variados tipos de riscos, que podem impactar negativamente no alcance dos objetivos organizacionais. A gente tem criado uma plataforma como se fosse um plano de ação para combater os riscos. A instituição ela oferece capacitação ou oficina junto aos colaboradores do processo que a auto-administração deseja englobar na sua gestão de risco. Então, existe uma capacitação dessas pessoas, assim como foi visto na classificação, no diagnóstico do grau de maturidade intermediário. Quanto às dificuldades, a gente pode ver um baixo engajamento das unidades, mesmo depois que elas são treinadas, não existe um engajamento total das universidades na gestão de riscos. A gente pode ver também uma dificuldade na percepção dos gestores com relação à importância da metodologia, uma dificuldade no entendimento dos conceitos de risco, eles não conseguem entender realmente o que é o risco organizacional, e a questão da dimensão dos processos e macroprocessos da universidade. A gente pode ver, por exemplo, entender isso como se fosse uma árvore, e aí existe uma grande ramificação, uma diversificação dos processos
né? Quando a gente sai da parte central da reitoria, uma ordem da reitoria, uma tentativa de gestão, e aí quando você vai para as unidades, isso aí vai se ramificando muito e vai ficando um processo cada vez mais denso. Então, quais seriam as possíveis melhorias perante uma gestão de risco eficiente? Nós teríamos uma melhoria da governança, prevenção de perdas e gestão de incidentes. Teríamos uma obtenção de prestígio e confiança da sociedade e outras partes interessadas. Uma melhoria da eficiência e eficácia operacional. Um mapeamento e levantamento mais preciso de eventos ou riscos que possam ocasionar danos à universidade. Obtenção de melhores informações para o planejamento de suas atividades, bem como na tomada de decisões. Além disso, o compliance com requisitos legais, principalmente o atendimento à instrução normativa conjunta. Então, assim, no decorrer da evolução da gestão de riscos, é perceptível uma melhora na qualidade dos processos decisórios, no envolvimento dos colaboradores, controle de riscos, no gerenciamento de riscos com parceiros e etc. E aí, tais efeitos, que são conhecidos como efeitos imediatos, eles desencadeiam os efeitos imediatos, que seriam uma melhora no processo de governança, qualidade dos serviços e eficiência das operações. Então, é isso, nossa pesquisa. Obrigado.